Hey folks, vamos falar de fascite plantar. Olha, fascite plantar é uma lesão que acomete hoje em dia muita gente, muita gente, principalmente quando a gente começou a usar tênis que faziam de tudo um pouco e aí acaba que o nosso pé acaba fazendo de tudo menos um pouco e isso vira uma desadaptação muitas vezes do nosso pé. Então é muito importante que a gente comece a aprender a treinar também descalço, estimular nosso pé a se mexer mais, que isso talvez vai ajudar muito na fascite plantar. Mas muitas vezes se mexer em excesso também é um problema, desde que esse problema do excesso venha de partes do nosso corpo que não está se mexendo bem, e isso faz com que o nosso pé, para compensar, tenha que se mexer em excesso, e isso também pode ser causa de fascite plantar, mas nós vamos falar sobre tudo isso no vídeo, não se preocupa se não entendeu nada do que eu falei, que eu vou refalar tudo de novo. Vou falar sobre fascite plantar por um pedido do personal aqui de São Paulo, Marcones Matos. Ele escreveu lá para mim, pediu para falar sobre ciência tridimensional e fascite plantar. Primeiro lá, vamos lá. O que é uma fascite plantar? Pelo nome já remete à fáscia. Então é uma inflamação da fáscia da planta do nosso pé, ou da sola do nosso pé, para quem não está familiarizado com alguns termos. Que é aquela aponeurose plantar que está ali embaixo, toda aquela face envolvendo ali a musculatura, as musculaturas que passam ali por baixo do pé, também ossos, articulações, tendões, tudo passam ali. E essa face muitas vezes fica inflamada. É muito comum hoje em dia, assim, tem crescido muito as reclamações de dor na sola do pé que vem aparecendo aqui no Instituto pra gente. Então eu imagino que esteja acontecendo de uma forma geral. E da onde vem essa inflamação dessa face? Em geral, excesso de movimento entre o calcanhar, o cuboide e o navicular. Tá? Essa dor normalmente vem para a parte de trás aqui da face, vem perto do calcanhar, é onde as pessoas reclamam mais de dor, ou seja, seria mais essa porção aqui do nosso pé. E tem a ver normalmente excesso de movimento nessa região, é o cuboide e o navicular empurrando o calcanho ou vice-versa, tá? A fascite plantar é um bom exemplo de que onde está a dor não está o problema. Ou seja, eu falei que aqui é o que causa, mas tem que entender o que causa também essa movimentação excessiva. E aí a gente pode ter alguns exemplos, tá? Eu vou citar alguns exemplos do que pode acontecer e aí já dá ideia para você personal também saber o que trabalhar nessa hora. Primeiramente, duas coisas podem acontecer aqui. Pode ter pessoas que têm pé chato, por exemplo, ou ter pessoas que têm o pé muito equino, com o peito do pé muito alto, sabe aquele pé muito rígido? Meu pai tem o pé assim, o peito do pé muito rígido. Quando você tem o peito do pé muito rígido, ele tem pouca mobilidade. O nosso pé ele tem um sistema de desabar, colapsar todo no chão, quando ele precisa desacelerar a força, e depois endurecer e ficar totalmente rígido quando eu preciso empurrar o chão. Ou seja, olha que coisa louca que não faz nosso pé. E na verdade é um mecanismo super inteligente que é criado entre a tíbia a subtalar e o calcâneo, que faz com que o pé fique mais flexível ou menos flexível ou mais rígido, de acordo com a demanda que ele vai enfrentar. Que horas que eu preciso que meu pé seja flexível? Quando ele precisa desacelerar alguma coisa. Quando ele precisa desacelerar alguma coisa, ó, tô pisando na marcha, tô caindo aqui, ele vai desacelerar todo esse movimento, e aí depois eu preciso empurrar o chão. A hora que eu preciso empurrar o chão, ele não precisa mais ser flexível agora. Agora eu preciso de tração, eu preciso não haver perdas nesse movimento de empurrar o chão para eu poder ter uma propulsão boa. Nessa hora ele tem que ser rígido, mas a hora que eu estou desacelerando, se ele é rígido, ele fica com o pé muito duro, e toda vez que eu bato no chão, que eu piso no chão, ele sente um choque, que é exatamente o que acontece com esse tipo de pé que é mais duro. Então essas ondas vibracionais que vão acontecer em função desse choque e da não desaceleração dessa carga, pode ser uma causa da fascite plantar. Pode, não é a mais comum, por incrível que pareça. Mas se essa for a causa, tentar tornar esse pé um pouco mais rígido, que ele consiga fazer mais eversão e com isso ele consiga mais colapsar e desabar no chão, é uma boa opção de tratamento para isso. Pode acontecer exatamente o contrário. O fato do pé chato, por exemplo, o pé fica muito mole entre as articulações, e quando ele precisa empurrar o chão, ele acaba que não tem energia suficiente para isso. E isso faz com que tenha que aumentar a tensão em toda a musculatura que vem do resto da cadeia para puxar meio pé, já que eu não conto muito com a desaceleração do chão. Como isso se realiza? Se eu venho com o pé aqui e volto, ó, ou jogo o pé para trás e volto, toda a força desse pé, toda a força de deslocar o pé ou para frente ou para trás, pode ser tanto para lá, para onde quer que seja, ela vai vir basicamente do outro pé. Ou seja, toda a cadeia se encerra agora nesse pé, porque ele não conta com a ação do chão. Agora, se eu jogo o pé para trás, piso no chão e empurro, eu tenho um aliado aqui agora, ó. O chão também me ajuda a trazer o peso,
esse pé de volta. Então, não necessariamente toda a carga fica nesse pé agora, ela fica dividida, ou deveria ficar dividida, ou seja, tem a parte desse pé que me ajuda a trazer o outro de volta, mas tem o chão também que me ajuda muito a trazer de volta. Tá? Isso na marcha normal. Se o meu pé está todo desabado, lembra? Ele desaba ótimo, ele desacelera bem aqui a força, mas na hora de empurrar ele está frouxo, ele não está firme, ele não está rígido. Ele vai exigir do outro pé agora uma força maior. Se não é do outro pé, que também é chato muitas vezes, do resto de toda a cadeia. E aí você tem toda a sua musculatura posterior ali, ó, tensionada para trazer esse pé de volta agora. Porque a gente não está contando muito com a ajuda do chão. O chão não pode oferecer tanta coisa, tem uma perda ali. E muitas vezes ainda essa musculatura posterior ela é totalmente encurtada. E aí o fato dela ser encurtada vai fazer com que essa tensão aqui seja maior ainda. E aí como o pé não entra num ciclo de relaxamento e tensão, que é a contração normal do movimento, principalmente quando a gente anda, ele fica no mais tensão, menos tensão, mas sempre muito tensionado. E aí isso começa a gerar essa inflamação. Então, qual seria o segredo aqui? Entender que mesmo uma pessoa que tem pé chato, o pé dela tem que ter capacidade de fazer load, mas depois tem que também ter capacidade de fazer explode. Se ele não faz explode, a gente tem essa perda aqui. E depois ver se as musculaturas posteriores aqui também não estão muito tensionadas, muito encurtadas, e para isso a gente vai precisar fazer um trabalho de ganho de mobilidade aí, para que isso possa ser um auxílio na hora que a gente tem que caminhar, para que a gente não venha sentir dor no pé. Outro problema que pode acontecer também, eversão. Pé que não entra em eversão não vai possibilitar então agora esse load explode para realizar aqui a desaceleração do pé em contato com o chão e a sua restituição de energia. Então, um trabalho de inversão com dorsiflexão ajudaria muito aqui a quem tem esse problema. Então, quando eu for avaliar alguém que tem fascite plantar, são coisas que eu já vou procurar. Será que o pé tem eversão? Será que o pé não... Ele consegue fazer essa capacidade de desacelerar e reacelerar, de amortecer esse impacto e restituir em propulsão? Essa é uma avaliação que tem que fazer. Outra coisa que é muito comum acontecer é o pé não ter uma boa dorsiflexão. Imagina quando eu ando, meu pé está em dorsiflexão, ele vai fazendo flexão plantar até encostar todo o chão, mas aí meu corpo vem passando por cima, então meu pé continua em dorsiflexão. E ele vai precisar de uma super dorsiflexão para depois eu empurrar. Eu passar por cima para poder chegar à condição de empurrar o chão e entrar em flexão plantar. O que muitas vezes acontece é que o pé não tem essa dorsiflexão suficiente, a dorsiflexão dele está limitada. Onde ele vai achar um caminho quando isso acontece? Quando isso acontece, ele vai achar um caminho na eversão. Então ele entra numa super eversão, numa eversão maior do que deveria ter, e isso também estressa todos os tecidos que são responsáveis por essa dorsiflexão e que normalmente estão ali na faixa plantar ali embaixo, que são principalmente os tendões do tibial posterior e do fibular longo, assim como também do gastrocnemiosóleo, mas principalmente os dois primeiros que eu falei. Então é muito interessante ver se o pé possui essa capacidade de dorsiflexão na marcha. Porque não adianta você colocar o bicho em cima de numa maca e ficar testando, ou colocar ele numa condição que não tem absolutamente nada a ver com a marcha. Tem que ver se na marcha ele tem essa capacidade de entrar em dorsiflexão. Uma outra coisa que pode acontecer também, extensão de quadril. Ó. Se a extensão de quadril aqui, ó, não for suficiente, então quando eu estou andando, ó, meu pé passa por cima e aí eu começo a jogar outra perna para frente e isso aqui vai entrar em extensão. Quando tudo isso aqui entra em extensão, se você pensar, o meu pé ele vem de uma eversão para a hora que chegar aqui, ele vai estar em eversão ali atrás, que é a hora que ele precisa ficar rígido. Um dos mecanismos que ajudam muito esse tornozelo entrar em eversão é a própria extensão do quadril. A própria extensão do quadril ela vai puxar de cima para baixo, fazendo com que o meu tornozelo entre em inversão. Esse entrar em inversão é uma das ajudas que o pé vai ter para poder exigir a propulsão, para poder conseguir a propulsão ideal no chão. Se o meu quadril não entra em extensão, ele não vai dar essa ajuda para o meu pé. De novo, o pé vai precisar contar mais ainda com os mecanismos que ele tem ali, ou seja, ele vai estressar mais ainda os tecidos dele. Então, também nós estamos pensando em várias coisas que poderiam ser causas. Uma outra causa que pode ter, eu já até falei no começo, o load da perna oposta não ser bem feito. Porque o que acontece muitas vezes?
Lembra que eu falei? Se eu tenho o chão para pisar e empurrar, eu tenho uma super ajuda. Ajuda nesse mecanismo de inversão, ajuda na desaceleração desse load para gerar esse explode. Tudo isso daqui, quem não entende esse termo load explode, procura o vídeo de load explode que eu falo sobre isso. Lá em parte de princípios, lá no comecinho do ano, lá para fevereiro eu falei sobre isso. Que isso vai ajudar você a entender um pouco tecnicamente esse conceito aqui. Mas o fato do meu pé estar no chão não necessariamente significa que ele vai empurrar o chão. Lembra que eu falei? Aqui eu venho, é só a perna oposta que está trabalhando. Eu só jogo para trás, não toco o chão, só essa perna que está trabalhando. Mas se eu tenho a perna de trás, eu conto com a ajuda do chão. Eu posso ter a perna de trás e mesmo assim ser essa perna que vai trazer todo o peso para frente, porque eu não sei fazer um explode bom a partir da ação que eu tenho do chão. E isso faz com que as pernas trabalhem sem a ajuda do chão do outro lado da perna. Olha que legal, tem que trazer uma perna sem que o chão de lá está me ajudando. Ou seja, isso gera estresse em todo o tecido da face plantar. Core. Se a extensão ajuda a fazer esse movimento, o core também ajuda. E como que ele ajuda? Quando eu ando, eu não tenho o braço oposto à frente, ó. Eu estou fazendo o mesmo, estou ajudando o mesmo movimento, ó, que vai gerar inversão aqui, que vai me ajudar a produzir a marcha. Se meu core está frágil, está fragilizado, está fraco ou excessivamente rígido, então a gente fisiculturista que acaba tendo menos swing aqui do corpo, porque eles andam tudo durão assim, ele acaba não fazendo esse swing, o que acontece? O meu core não ajuda. Porque lembra que todo o corpo é uma peça integrada, tudo isso aqui tem que funcionar junto. Então, se alguma dessas coisas não estão funcionando, se eu tenho o core muito rígido ou muito fraco, acaba que eu não tenho esse mecanismo sendo ajudado. Aí o que eu vou precisar? Os mecanismos que estão ativos, e vai saber lá quais são, vão ser sobrecarregados. E, em geral, quem vai pagar a conta de novo é o pé. Então, tem várias situações, eu poderia ficar discorrendo sobre várias coisas. Poderia falar da cervical. Uma cervical rígida também pode gerar esse mesmo problema. Ou seja, tem diversos problemas. Por incrível que pareça, escápula pode ser uma causa. Ou seja, se a gente quiser, senta aí, bater um papo de 1 hora, eu acho 30, 40, 50 causas para uma fascite plantar. Então, eu tenho as principais, as prováveis, as mais usuais, mas isso não quer dizer que seja a solução de todos os problemas. Como que você vai fazer? Você vai checar no caso concreto e vai criar um processo de tentativa até você detectar, fazer uma avaliação e achar que pode estar causando. Então, testa tudo que tiver ao seu alcance e tenta achar o que está causando, porque por mais que acometa muita gente, também não é muito difícil de reverter esse quadro. Beleza? Bom, demais para hoje já, né? Quinta-feira. Grande abraço. Tchau.